Começamos agora o capítulo 9, com geometria espacial, primeira parte. Iniciaremos tratando de alguns conceitos elementares da geometria espacial. Assim como em geometria plana, a geometria espacial se vale de três conceitos primitivos: o ponto, a reta e o plano, que não possuem definição. Mas o que vem a ser esses conceitos primitivos? Os conceitos primitivos também são chamados de noções primitivas, ou então entes primitivos, que são aqueles conceitos que não podemos definir. Não é possível defini-los. Mesmo assim, todos temos uma ideia do que se trata, e a partir desses conceitos podemos definir todos os demais conceitos. Então, o ponto, a reta e o plano, todos temos mais ou menos uma ideia do que se trata, embora não possamos descrevê-lo, defini-lo com precisão. Podemos, por exemplo, citar o céu noturno cheio de estrelas e entender que as estrelas são pontos, podem representar pontos. Assim como os trilhos de uma estrada de ferro, de trens, né, podem representar uma reta. E a superfície de uma lousa, ou de um quadro, representando o plano. Mas não há necessidade de definir, né, o que são esses entes. A reta, ela considera-se que ela é constituída por infinitos pontos. E, além disso, infinitas retas passam por um mesmo ponto. Não é fácil imaginar isso, né? Nós temos um ponto, passando exatamente sobre este ponto, é possível traçar infinitas retas. Né? Se é infinito, a gente não tem como contá-las. Né? Aqui nós temos apenas algumas, mas assim, a gente já subentende, né, que é possível passar um número infinito de retas por um único ponto. O postulado da determinação da reta diz o seguinte: quaisquer dois pontos distintos determinam uma reta que passa por eles, e essa reta é única. Mas o que vem a ser postulado? É outra palavra muito usada em geometria, o postulado ou então axioma, que são sinônimos. Postulado é uma sentença, né? uma proposição, uma afirmação que é considerada como óbvia e de consenso geral. É o ponto de partida de uma argumentação. Então, o postulado é diferente do teorema. Né? O teorema ele necessita ser demonstrado para ser aceito como verdadeiro. E o postulado não pode ser demonstrado. Ele é simplesmente aceito como verdadeiro, porém sem demonstração. Tá? Então, essas afirmações que são aceitas sem determinação, nós vamos nos referir a elas como postulados ou então como axiomas. Então, por exemplo, se temos dois pontos, nós estamos afirmando que por esses dois pontos é possível passar uma reta. E somente uma reta. Não dá para passar mais do que uma reta. Se fosse um ponto só, daria para passar infinitas retas. Mas a partir do momento que você tem dois pontos, só é possível passar uma única reta. O postulado de Euclides afirma que por um ponto passa uma única reta paralela a uma reta dada. Vamos entender melhor isto, né? Se eu tenho uma reta, a reta R, e eu escolher um ponto qualquer do plano, por exemplo, o ponto A, só é possível passar uma única reta que seja paralela à reta R inicial. Embora pelo ponto A seja possível passar infinitos pontos, aliás, infinitas retas, somente uma delas vai ser paralela a essa reta R inicial. O plano, conforme nós falamos, é um conceito primitivo. E nós entendemos que o plano é formado por infinitos pontos. Então temos aqui o plano alfa, é comum designar os planos por letras gregas, alfa, beta e outras. Tá? E aqui temos três pontos assinalados aqui sobre este plano, embora a gente saiba que ele é formado por infinitos pontos. E um outro postulado se refere ao plano, que é o postulado da determinação do plano, que ele diz o seguinte: quaisquer três pontos distintos não colineares, né, que não estejam alinhados,
determina um plano, e esse plano é único. Tá? Então o que tem a ver esse banquinho aqui que eu coloquei, né? Observa que o banquinho ele tem aqui 3 pernas. Então podemos entender como sendo 3 pontos de contato com o plano. Então não sei se vocês já perceberam que o banquinho de 3 pernas, o de 4 não, o de 3, tá? Ele sempre se mantém apoiado, mesmo que a superfície onde ele esteja não esteja perfeitamente lisa, perfeitamente alinhada, ele nunca vai ficar em falso. Ele sempre vai estar perfeitamente apoiado. Né? E isso se baseia justamente nesse postulado. Né? Só é possível determinar um plano através de 3 pontos. Tá? Então, quando tem o banquinho de 4 pernas, é muito comum que uma das pernas fique assim desalinhada com as demais, né? E a gente diz que ele fica em falso. Mas se ele tiver 3 pernas, ele sempre vai encontrar um plano onde se apoiar. Tá? Agora, a partir dessa ideia, é possível estabelecer outras condições para a determinação de um plano. Por exemplo, por uma reta e um ponto fora dela. Né? Se nós não quisermos falar apenas de 3 pontos, podemos imaginar uma reta e um ponto, já é possível passar um plano. Né? Porque isso retorna à ideia do postulado da determinação. Porque a reta tem infinitos pontos. Se você escolher 2 pontos e mais um fora desta reta, você então vai ter os 3 pontos que afirma aqui o postulado. E vai ser possível traçar um plano que passe por eles. Isso também ocorre por 2 retas concorrentes. Né? Retas concorrentes são retas que se encontram, né, em um determinado ponto, como essa reta R e reta S que estão assinaladas aqui. Se fosse apenas uma reta, nós podemos passar infinitos planos por esta reta. Tá? Da mesma maneira, na outra reta, a reta S, também poderíamos passar infinitos planos por ela. Agora, se as duas retas, considerarmos as 2 retas juntas, só é possível passar um único plano que contenha ambas as retas ao mesmo tempo. Também pode-se determinar um plano por 2 retas paralelas distintas. Né? Uma vez mais, se fosse apenas uma reta, seria possível passar infinitos planos. Mas como são 2 retas e elas são paralelas, é possível passar um único plano. Vamos ver também o conceito de semirreta, semiplano e semiespaço. Isso é bastante fácil. Tá? Então, um ponto divide uma reta em 2 semirretas. Se você tem uma reta, né, e você escolher um ponto, a partir deste momento, você terá 2 semirretas. E elas começam no ponto que foi escolhido, o ponto A, aqui neste caso. Né? Então, ela divide esta reta R em 2 semirretas opostas com origem em A. Então eu posso apontar esta semirreta aqui, que começa em A e se dirige para a direita, ou esta outra semirreta aqui, que começa também em A e se dirige para a esquerda. Uma coisa importante a lembrar, tá, que a reta, né, é um ente imaginário, mas assim, claro, quando a gente desenha, né, a gente precisa ter um começo e um fim. Essas setas aqui indicam que elas vão até o infinito. Né? A reta, por definição, né, ela não tem assim, dimensão. Ela não, a extensão dela é infinita, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Né? Mas a gente só desenha, claro, uma parte dela. E fica aí na nossa mente subentendido que ela é infinita em ambas as direções. Tá bom? Bom, o plano também pode ser dividido. Se nós temos um plano, por exemplo, imagina uma folha de papel, né? E nós assim traçarmos uma reta sobre essa folha, então automaticamente o plano vai ficar dividido em 2 semiplanos, tá? Divididos por esta reta. Então o plano foi chamado aqui semiplano alfa 1 e semiplano alfa 2. Ambos os semiplanos têm origem nesta reta aqui que nós traçamos. Estendendo um pouco mais o conceito, chegamos a semi-espaço. Mais uma vez, imagine uma folha de papel, né? Uma folha de papel A4. Então, se você sustenta esse papel na sua mão, né, à sua frente, no espaço, o espaço fica dividido em 2 semi-espaços. Né? Vamos imaginar assim, a parte de cima seria esse espaço, esse semi-espaço E1.
e a parte de baixo da folha seria o semi-espaço E2. Tá? E o plano alfa é que vai estar dividindo esses dois semi-espaços. Bom, a gente começa, para não ficar muito longo o vídeo, né, com esses conceitos iniciais, não tem nenhum cálculo a ser feito nem nada, é só realmente compreensão dos conceitos, porque nós vamos usá-lo em outras ocasiões. No próximo vídeo falaremos sobre posições relativas de retas e planos.